Fala galera, tudo certo? Bom, professor Neto, professor de Física, vou estar finalizando agora então essa mega revisão com vocês, falando aqui um pouco sobre a parte de acústica, tá? Primeiramente, já quero desejar a todos vocês uma ótima prova, né, que você pegue essa prova de Ciências da Natureza do Enem e que consiga ser extremamente feliz, que você consiga fazer o máximo de questões possível e principalmente com o auxílio nosso aqui da Sala do Saber, tá bem? Bom, começando originalmente essa revisão de acústica, você tem que ficar atento a alguns detalhes. Por quê? Porque muitas vezes eles vão te perguntar sobre detalhes relativamente simples. Mas a prova do Enem, principalmente essa prova de Ciências da Natureza, ele gosta muito de fazer análise de gráficos, tá? Então fiquem bastante atentos aos gráficos que eles podem estar colocando à frente para vocês. Então muitas vezes, se há um aumento de frequência, uma redução de frequência, um aumento de comprimento de onda, uma redução de comprimento de onda, o tipo de comportamento que vai ser descrito dentro do gráfico, então essa análise são questões mais interpretativas especificamente. Então muitas vezes, algumas sim, tem lá conceitos físicos extremamente importantes, mas muitas questões, ela vai ser simplesmente uma questão para que você interprete ou para que você analise um gráfico, como ele pode estar propondo para vocês aí nessa prova que vocês realizarão agora, logo, né, na sequência aí no seu domingo. Bom, falando então sobre esta análise gráfica especificamente, mas pensando nos conceitos da acústica, vamos começar entendendo aqui qual é o intervalo audível para o ser humano. Por quê? Porque cada animal tem uma faixa audível diferente. Nós temos uma faixa audível e uma faixa visível, né? Então eu vou comparar as duas aqui para vocês bem rapidamente. Quando nós estamos falando sobre esta faixa audível para o ser humano, óbvio que é a faixa que nos interessa, esta faixa ela vai estar localizada entre um intervalo de frequência da ordem aqui, ó, de 20 Hz a 20.000 Hz. Nós só podemos identificar sons que estejam dentro desse intervalo. Algumas literaturas vão trazer esse valor como sendo de aproximadamente 16. Não há problema algum. Você vai adotar os valores, claro, os dados, as informações que ele te fornece na questão. Esse som de 20 Hz é o som mais grave que nós conseguimos identificar. É chamado também, muitas vezes, ou classificado como um som subgrave. Às vezes ele coloca subgrave, grave, intensidade média, aguda, enfim, ele coloca várias faixas de intervalo. Mas o que é importante aqui que nós lembremos? Obrigatoriamente, este som é o som mais grave que o ser humano consegue identificar, da ordem de 20 Hz, e o som mais agudo que nós somos capazes de identificar é este som da ordem de 20.000 Hz, tá bem? São esses dois intervalos? São esses dois intervalos. Automaticamente, nós temos um comprimento de onda para ser identificado, que quando nós temos essa frequência, e se eu considerar que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, 340 metros por segundo, nós, portanto, podemos ouvir sons que apresentam um comprimento de onda da ordem de 17 metros até um comprimento de onda da ordem de 0,017 metros, ou seja, de 1,7 centímetros. Então este é o intervalo que nós temos aqui da nossa chamada faixa audível. Então tudo que estiver dentro deste intervalo é possível que nós identifiquemos, tá bom? Abaixo desses 20 Hz, nós temos aqui os tais infrassons. Então é chamado de infrassons. E acima dos 20.000 Hz, nós temos os tais ultrassons, tá certo? Então infrassom abaixo de 20 Hz, ultrassom acima de 20.000 Hz. Neto, esse ultrassom é aquele mesmo utilizado em exames clínicos? Exato. E lembrando mais uma vez, essa é a faixa audível para nós, para o ser humano. A faixa visível para nós, só para efeito de curiosidade, esta faixa visível, ela vai estar aqui dentro de um intervalo bastante pequeno, mas de frequência bastante elevada. Então nós conseguimos visualizar os diferentes objetos, só lembrando que dentro dessa faixa de frequência nós enxergamos o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul,
o anil e, consequentemente, também o violeta. Então essa é a faixa visível para o ser humano. Bom, dentro desta faixa visível, nós temos aqui uma frequência da ordem de 4,3 vezes 10 a 14 Hz. Neto, eu preciso decorar esses valores? Claro que não. Isso vai ser fornecido na questão. E, consequentemente, da ordem de 7,3 vezes 10 a 14 Hz. Então esse é o intervalo visível para o ser humano. Abaixo disso, nós temos as radiações conhecidas como radiações do tipo infravermelhas. Tá? Abaixo do vermelho, portanto, nós temos a radiação infravermelha. E acima do violeta, nós temos o ultravioleta. Então sempre que for abaixo é infra, sempre que for acima é ultra. E isso vai te dar aí um comprimento de onda da ordem de 700 nanômetros a aproximadamente 400 nanômetros, tá certo? Então essa é a faixa visível para o ser humano, esta a faixa audível para o ser humano. Bom, mas pensando e dando mais ênfase, obviamente, a esta parte de acústica, nós vamos começar aqui com alguns conceitos importantes. O primeiro deles é a altura. O que essa altura tem de tão especial? A altura, pessoal, ela primeiramente depende exclusivamente da frequência. E nós comumente, por hábito, e bastante equivocado, bastante errado, nós muitas vezes fazemos referência a altura do som é o volume. Não, isso não é volume. A altura do som é para você diferenciar se o som é grave ou se o som é agudo. Ou seja, um som de alta frequência, um som que possua uma alta frequência, é um som tratado como um som agudo. É aquele som mais estridente. Neto, quem é que emite esse som agudo? Normalmente mulheres e crianças. Mas isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Você pode pegar homens que emitem sons extremamente agudos também. Um bom exemplo, o Anderson Silva. Ele emite um som mais agudo na sua voz? Claro que sim. Mas nós também temos mulheres que emitem os sons mais graves, tá certo? Então um som de baixa frequência, é aquele som que tem maior comprimento de onda. Este tipo de som, ele é tratado como um som mais grave. Então aqui nós temos um som agudo, é um som de pequeno comprimento de onda, um som mais grave com grande comprimento de onda. Essa frequência, pessoal, ela ainda interfere em algumas outras propriedades que fazem relação com esta altura do som. Quais são essas outras propriedades? Uma delas é chamado de intervalo. O intervalo, ele é calculado como a razão entre as frequências. Então o intervalo, vamos chamá-lo de I, ele é a razão entre duas frequências. Entre a frequência 1 e a frequência 2. Este intervalo, pessoal, ele vai ter que ser obrigatoriamente obedecer a essa razão. A frequência 1 deve ser maior ou no mínimo igual à frequência 2. Se a frequência 1 é maior ou igual à frequência 2, nós temos um intervalo. Por exemplo, se este intervalo for equivalente a 1, o que isto indica? Que a frequência 1 ela é igual à frequência 2. Isso é chamado de uníssono. Isto representa para nós o tal uníssono. Se este intervalo for igual a 2, o intervalo igual a 2 é quando a frequência F1 for o dobro da frequência F2. Isto já é chamado de uma oitava. E aí você passa a ter, dependendo da frequência, tom maior, tom menor, semitom e por aí vamos, tá? Mas vamos só lembrar desses dois detalhezinhos. Se o intervalo for de 1, você tem um uníssono. Se o intervalo for de 2, nós temos a presença do que nós consideramos como uma oitava. Consequentemente, ainda dependente dessa frequência, nós temos o tal do batimento. Neto, o que esse batimento faz? É como se você, quando emitir dois sons de frequências relativamente próximas, é como se houvesse um batimento cardíaco entre esses dois sons. É como se você começar... Vamos pegar um exemplo. Se você pega o seu celular e abaixa um aplicativo nele, um aplicativo que é um emissor ou um gerador de frequência, um frequencímetro, mas você baixa lá um gerador de frequência. Se você pegar um celular emitindo uma faixa de frequência, digamos da ordem de 1.200 Hz, e algum amigo seu pegue um intervalo
com o mesmo aplicativo de emissão dessa faixa de frequência próxima de 1200, próxima, mas não igual. Então um emitindo um som de 1200, o outro emitindo um som de aproximadamente, digamos, 1205 Hz. Isto vai fornecer esse batimento? Vai. O som ficaria mais ou menos do tipo, um som mais, de repente, tum, tum, tum. Isto é chamado de batimento. Então é quando nós temos frequências muito próximas, mas diferentes. Então aqui nós temos que ter as frequências deste batimento sendo próximas uma à outra, mas não obrigatoriamente iguais. Então a frequência ela deve ser aproximadamente igual, mas não podendo ser igual. Para que você tenha o batimento, as frequências devem ser obrigatoriamente diferentes, mas próximas uma à outra, tá certo? Então esse é o primeiro, ou a primeira das qualidades fisiológicas que nós temos para o som, que é chamado assim de altura. Uma segunda. A segunda qualidade é considerado como tal intensidade. Ô Neto, o que esta intensidade vai ter então de especial? A tal da intensidade, isso sim é o volume do som, e esta intensidade, ela depende, diferentemente da frequência, agora ela depende da amplitude desta onda em questão. Tá, Neto, a amplitude é aquela distância média até a região de uma crista, ou a distância média até uma região de vale. Perfeito. Isto é a tal da amplitude da onda. Esta intensidade, ela vai gerar sons com grande amplitude. Grande amplitude quer dizer que o som é forte. Então isso daqui indica que o som em questão, ele é forte. É um som que apresenta um grande volume. É o volume de fato, tá certo? E se você pegar um som com pequena amplitude, um som de pequena amplitude, ele é obrigatoriamente chamado como um som fraco, um som de pequeno volume, tá certo? Um som baixinho, como nós comumente dizemos. Ah, o som está alto e o som está baixo. Cuidado com isso para não fazer confusão com o conceito de altura do som, pensando que a altura é o volume, e não é. A altura é para identificar se o som é grave ou agudo. A intensidade é que vai identificar se o volume é alto ou o volume é baixo, tá bem? Bom, além dessa intensidade, nós podemos calcular essa intensidade sonora. A intensidade sonora, ela pode ser calculada da seguinte forma. Nós podemos pegar a razão da potência dividida pela área. Então esta intensidade, ela pode ser dada aí com uma razão entre a potência e a área. Mas se nós estamos falando de uma potência de emissão de uma fonte sonora, eu também posso pensar que é a potência dividido pela área da esfera. E a área da esfera, ela é calculada como 4πr ao quadrado. Notem que se eu aumentar a distância, a intensidade da sonora, ela diminui proporcional ao quadrado deste raio, tá certo? Ou inversamente proporcional ao quadrado deste raio. Outra maneira de entendermos isto é pegarmos E sobre ΔT e dividir pela área, porque potência, assim como a potência elétrica, é energia pelo tempo. Outra forma de interpretarmos seria a energia dividido por 4πr ao quadrado multiplicado por esse intervalo de tempo. Então qualquer uma destas é uma possível maneira de determinarmos a intensidade sonora. Neto, esta intensidade sonora, ela é medida como? A intensidade sonora, ela é medida em watt por metro quadrado. Watt por metro quadrado. Qual é a intensidade sonora mínima que nós somos capazes de identificar? A menor das intensidades sonoras é da ordem de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, tá certo? É a menor intensidade sonora possível, da ordem de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Bom, se esta é uma intensidade sonora, né, que nós podemos ter de emissão, esta intensidade ela pode estar aumentando. Sim, não confundam essa intensidade sonora com nível sonoro. Já que essa intensidade sonora pode mudar, nós podemos alterar a intensidade sonora e, consequentemente, também este nível sonoro. O nível sonoro, ele pode ser representado pela letra N ou pela letra beta, e isto vai ser equivalente a 10 vezes o logaritmo da razão da intensidade sonora percebida pela intensidade sonora mínima.
É assim que nós calculamos o nível sonoro. Ô Neto, este nível sonoro ele vai ser medido como? Esta grandeza, nível sonoro, ela é medida em dB, o que nós conhecemos como decibel. Então esta é a unidade de medida para a grandeza nível sonoro, o tal do decibel. Muitas vezes vai aparecer nas questões decibéis, não tem problema algum, tá? Mas isso representa obrigatoriamente o nível sonoro que nós podemos estar medindo. Lembre-se ainda do seguinte, acima de 140 decibel, isso é chamado de limiar da dor. A pessoa apaga, estoura o tímpano do indivíduo. Então 140 decibel é o nível sonoro mais alto que nós podemos perceber. Acima disso, seu tímpano estoura, você desmaia. Literalmente, a pessoa apaga. Então nós não temos níveis sonoros acima de 140 decibel. Neto, não temos não, né? Nós não conseguimos identificar, exatamente por esses problemas que eu acabei de citar. Mas, quando nós pensamos nesse nível sonoro, o que seria equivalente a termos um nível sonoro de 140 decibel? É mais ou menos como você estar ao lado de uma turbina de um avião a jato, quando ela for ligada. Isso vai te dar um nível sonoro de mais ou menos 140 decibel. É aí que a pessoa desmaia, é aí que a pessoa apaga. Tudo bem? Então, sem sistemas de proteção, sem isolamentos, a pessoa literalmente tem seu tímpano estourado, o seu tímpano rompido. Muito bem. Além do nível sonoro, uma terceira qualidade fisiológica é conhecida como tal timbre. O que é esse tal timbre? O timbre é uma qualidade fisiológica que nós temos para diferenciar sons. Nós literalmente conseguimos diferenciar sons através do timbre. Ô Neto, e esse timbre? Gente, se você conversa com uma pessoa que você tem contato, você sabe exatamente quem é que está falando só de ouvir a voz da pessoa, porque você é capaz de identificar esse timbre que a pessoa é capaz de emitir. Então o timbre é essa condição, essa qualidade fisiológica que nós temos para diferenciar os diferentes tipos de sons. Então muitas vezes as ondas vão ter formas diferentes. Se as ondas têm formas diferentes, mas que possuam uma mesma amplitude, um mesmo comprimento de onda, uma mesma velocidade de propagação, elas têm fisicamente as mesmas propriedades, mas devido ao formato ser diferente, nós identificamos ela de maneira diferente. Então isso depende do timbre do som emitido, tá certo? E uma última propriedade que não podemos esquecer é analisarmos o chamado efeito Doppler. Este efeito Doppler, também conhecido em alguns locais, aparece em algumas literaturas como efeito Doppler-Fizeau, tá certo? Mas o que basicamente nós temos que nos preocupar em relação ao efeito Doppler? Aqui, pessoal, você passa a ter uma frequência aparente, que é uma frequência percebida pelo seu ouvido, diferente da frequência real. Ah, Neto, as duas frequências, portanto, serão diferentes? Elas serão diferentes. A frequência aparente, ela passa a ser dada como a frequência real multiplicado por esse coeficiente, que é, na verdade, a velocidade da onda, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade da onda, mais ou menos a velocidade da fonte. Isto é o tal efeito Doppler. Ô Neto, dentro desta relação, dentro desta equação do chamado efeito Doppler, a frequência aparente, portanto, ela vai ser diferente da frequência real. Perfeito. E aí nós temos basicamente que nos preocupar com o seguinte. Para que o efeito Doppler aconteça, a condição é que nós tenhamos um movimento relativo. A condição para a existência desse chamado efeito Doppler é que eu tenha um movimento relativo. Neto, que tipo de movimento relativo? Pode ser tanto de aproximação como de afastamento. Eu posso ter os dois tipos de movimento. Eu posso ter tanto a aproximação quanto o afastamento. Mas aqui vale destacar o seguinte. Se houver, por exemplo, uma aproximação. Neto, é uma aproximação entre quem? Entre a fonte e o observador. Nesta aproximação, nós podemos garantir que a frequência aparente ela será maior do que a frequência real. E no seu cálculo? Bom, no meu cálculo, caso nós tenhamos aqui esta frequência aparente sendo maior do que a frequência real, você vai adotar a velocidade do observador como positiva e a velocidade da fonte você adota como sendo negativa. Então esse mais ou menos é para dizer se há uma aproximação, o VO é positivo e o VF eu adoto como sendo negativo. Tá certo?
para a relação que nós temos entre fonte e observador. Nesse caso, se nós falarmos do som especificamente, na aproximação com uma frequência percebida, ela aumenta, esse som ele vai ficar mais agudo. O som fica mais agudo. Neto, e se for para a luz, pessoal, ela ao aumentarmos a frequência, ela vai ficar mais azulada. Este fato da luz ficar mais azulada, ele foi observado por um carinha chamado Rayleigh. E o que o Rayleigh propõe? Que este efeito passa a ser considerado como efeito blue shift desta aproximação. Olha, então onde é que eu verifico esse efeito Doppler acontecendo para a luz? Então percebam, o efeito Doppler acontece tanto para a onda mecânica quanto para a onda eletromagnética. Mas por que ele fica mais azulado? Vejam fotos retiradas de galáxias. Se você olha para uma foto, por exemplo, retirada pelo telescópio Hubble, o fato de nós termos uma galáxia com a tonalidade mais azulada indica que ela está se aproximando de nós. Essa galáxia está se aproximando de nós. Sim, é devido a este efeito, verificado, portanto, pelo Rayleigh, que recebeu o nome de efeito blue shift. E, consequentemente, eu também posso ter este afastamento. Quando nós tivermos o afastamento entre a fonte e o observador, o primeiro detalhe é que a frequência aparente ele torna-se menor do que esta frequência real. Então, o primeiro detalhe é este. A frequência aparente acaba se tornando menor do que a frequência real. Tá, e, consequentemente, no cálculo nós usamos menos para a velocidade do observador e mais para a velocidade da fonte. Ah, é o contrário da aproximação? Claro que sim. É o oposto à aproximação. Se a frequência está diminuindo, a frequência percebida ela se torna menor, nós vamos ter obrigatoriamente, para esta condição, o som ficando com frequência menor, mais grave, o som passa a ser identificado como um som mais grave, e a luz, Neto? A luz ela passaria a ficar com uma tonalidade mais avermelhada. Se ela fica com essa tonalidade mais avermelhada, isso é chamado de efeito redshift, ou redshift. É este o efeito? É este o efeito. Consequentemente, pessoal, dentro destas aproximações e afastamentos, eu ainda quero só destacar para vocês uma última característica. Neste caso da aproximação, percebam, o comprimento de onda aparente, ele vai se tornar menor do que o comprimento de onda real. Isto na aproximação. Neto, e no afastamento? No afastamento, o comprimento de onda aparente, ele vai se tornar maior do que o comprimento de onda real. Então a frequência ela vai sendo modificada obrigatoriamente devido a este movimento, considerado como movimento relativo. Tá certo? Neto, se não houver alteração nesse tipo de propriedade, se não houver alteração no movimento relativo, ou seja, entre observador e fonte mantemos a mesma distância, não existe efeito Doppler. E o efeito Doppler ele vai estar acontecendo, pessoal, na direção de propagação desta onda e obrigatoriamente tem que haver essa aproximação e afastamento entre os dois, normalmente de maneira unidimensional. Ah, mas se for bi ou tridimensional, não há problema, mas eu analiso numa mesma direção os dois. Sempre, sempre. E essa direção é perpendicular às frentes de onda. Tudo bem? Pessoal, eu desejo a todos mais uma vez uma ótima prova, que você seja muito iluminado nesse dia, muito feliz e que, se tudo der muito certo, caia exatamente o que você estudou para essa prova do Enem de Ciências da Natureza. Tá bom? Abraço!